Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Hoje vamos dar continuação ao estudo das crónicas de Fernão Lopes e vamos focar a nossa atenção no estilo do autor. Fernão Lopes é realmente um cronista muito peculiar. Por um lado, ele acaba por nos mostrar uma faceta de historiador, que relata então os acontecimentos da história de Portugal e neste caso em particular que nos interessam, então ali tudo o que diz respeito à ascensão do mestre Davis ao trono português, mas por outro lado, e como alguns historiadores e estudiosos de Fernão Lopes referem, Fernão Lopes conta a história como quem conta histórias. E isso significa que ele também é um criador de literatura. Ou seja, não é apenas um cronista, um historiador que está a relatar os factos de uma forma objetiva, ele vai mesmo dar ali o seu cunho pessoal, a ser profundamente subjetivo até no relato que faz, mas muito em particular o texto vai ganhar muitas características que o aproximam muito mais do texto literário do que propriamente de um texto documental ou de um texto mais objetivo e histórico. Por isso mesmo, em muitos casos, nós quase que entendemos a figura de Fernão Lopes como um jornalista daquela época, um repórter que vai ao local e que depois nos vai então relatar a sua percepção dos acontecimentos. E, portanto, as crónicas vão acabar por ser desenvolvidas num estilo único e que acabam por tornar este documento numa primeira já literatura então portuguesa incipiente, mas com marcas da literatura, com muitos recursos expressivos, muitas metáforas e hipérboles, enumerações e já um cuidado em escrever um texto que é profundamente literário e não apenas um texto histórico documental objetivo. Fernão Lopes vai nos mostrar nos diferentes capítulos que chegaram até nós da crónica de Dom João I uma planificação muito cuidada daquilo de que ele vai falar. Portanto, ele não começa a falar aleatoriamente, são-nos descritas situações como se fossem quadros pensados com princípio, meio e fim, e muitas das vezes também os acontecimentos vão aumentando de intensidade até chegarem a um clímax, a um momento chave determinante em que depois então vai captar a atenção do leitor daquela história. E isso acaba por nos envolver no texto de uma forma muito mais pessoal do que apenas do que se estivéssemos a ler um relato histórico só porque sim. São imensos os pormenores que nos são dados. Por exemplo, estou a lembrar-me do capítulo relativo ao cerco de Lisboa, o capítulo 148, em que Fernão Lopes podia ter apenas mencionado o sofrimento da população, ou as mortes, ou quantas batalhas, quantas quesílias, quantas pessoas foram ali envolvidas no cerco. No entanto, ele vai descrever imensos pormenores do sofrimento daquelas pessoas durante o cerco de Lisboa, a fome, o que faziam para tentar colmatá-la, os sentimentos, aquilo que as pessoas pensavam, sentiam, vai colocar as suas personagens a interagirem, a falarem a discurso direto e tudo isso vai dar ao texto uma vida que funciona realmente. Aquele relato parece que ele é uma testemunha, quando na prática ele escreveu isto décadas depois dos acontecimentos que relata. Agora, essa proximidade aos acontecimentos vai ser muito específica aqui e visível em qualquer um dos 3 capítulos que vocês vão estudar no 10º ano das crónicas de Dom João I. Estas personagens que aqui aparecem vão ser também agrupadas. Por um lado, vocês vão ter personagens individuais, muito em particular o Dom João Mestre Davis, que vai ter ali um protagonismo, ele é de facto o herói das crónicas, mas que depois vai ter outras personagens ao seu lado. Estou a pensar, por exemplo, lembrem o primeiro capítulo que vocês vão estudar, o capítulo 11, em que tem Álvaro Pais, que lidera a multidão em direção aos Passos da Rainha, e outras personagens que vão acabar por aparecer noutros capítulos também vão ter aquele papel específico individualizado. E depois vamos ter uma grande personagem coletiva que é o povo e que ascende a uma importância tremenda na obra. São imensos os episódios que mostram não só, por um lado, a união do povo em prol de uma causa, mas também o seu sofrimento como um todo, a grupos de pessoas ou então o povo na sua generalidade. Estou a pensar, por exemplo, também a quando dos preparativos para o cerco
Cerco, como as pessoas se uniam para todas elas recolherem o maior número de mantimentos possível, ou durante, por exemplo, o capítulo 11, quando a multidão em massa se dirige aos passos da rainha e quer deitar aquilo abaixo quando pensam que o mestre já morreu ou querem salvá-lo, como um todo. Portanto, de facto, este povo, não só de Lisboa, mas também depois as pessoas que afluem para a cidade a quando do cerco, vai acabar por funcionar como uma grande personagem coletiva que vai ter uma tremenda importância na obra, até porque são esses comportamentos do povo como personagem coletiva que ajudam ao despertar dessa emergência, dessa ideia de nação, portanto, alguém que luta por Portugal, alguém que está ali a agir em nome da pátria. E essa consciência coletiva realmente vai ser muito importante e vai ser muito desenvolvida aqui em diferentes capítulos da crónica. Por outro lado, também vamos ter nas crónicas diferentes alusões aos cinco sentidos. Portanto, as sensações são despertadas com os relatos, os barulhos, os cheiros, tudo isso vai acabar por dar ali um sensorialismo à obra, um sensacionismo que permite ao leitor estar ou percepcionar os acontecimentos de uma forma mais próxima. Aliás, essa interpelação ao leitor aparece várias vezes também um tu, os verbos numa segunda pessoa do singular, em que é evidente o desejo do narrador de contactar então com o seu narratário, com o seu leitor. E isso aproxima a obra a quem lê então e mesmo hoje em dia a quem a estuda. É óbvio que essa subjetividade do narrador, que ao tentar aproximar o leitor de si, não é? Aquele tu, ao interpelá-lo, vai fazer com que ele acabe, com que nós, leitores, acabemos por, de facto, assumir a mesma posição do que ele. Portanto, e aquilo que ele vai condenar, criticar ou lamentar, nós acabamos por, então, inerência, também fazer o mesmo. Depois, e como eu dizia há pouco, o estilo de Fernão Lopes vai ser realmente muito literário. Vocês vão encontrar imensos recursos expressivos que encontram noutros textos claramente assumidos como literatura portuguesa, mas vocês vão encontrar ali metáforas, adjetivações, comparações, ironias, interrogações retóricas, portanto uma série de estratégias discursivas que vão dar ao texto um cunho verdadeiramente literário. A crónica de Dom João I vai realmente trazer várias características inovadoras que a vão então já aproximar de uma literatura portuguesa emergente. Não só todo este cuidado com os pormenores, com mesmo a questão de tudo ser descrito de uma forma muito quase que impressionista, porque de facto aquela questão de que eu vos falava há pouco, de se despertarem as sensações, acaba por nos permitir visualizar todo aquilo que está a ser narrado de uma forma mais completa. Depois, não só a subjetividade do narrador acaba por quebrar ali a norma do que devia ser se calhar um texto histórico, documental, objetivo, mas a Fernão Lopes dá não só a sua perspectiva dos acontecimentos, mas também a perspectiva de diferentes personagens envolvidas nesses acontecimentos. Muito em particular, por exemplo, do povo, são frequentes os casos em que ele nos mostra aquilo que o povo sentia. Por exemplo, estou-me a lembrar no capítulo 148, quando a população sofre e há pessoas que inclusive são expulsas da cidade porque não serviam para defender, então também não deviam servir para se gastar mantimentos. E depois nós vemos a perspectiva do povo que está magoado com aquilo que estava a acontecer, que sente pena daquelas pessoas que estão a ser expulsas e sente algum rancor, inclusive relativamente aos líderes que permitem que aquilo aconteça. Portanto, essa diferença de perspectivas acaba por nos dar um retrato muito mais globalizante dos acontecimentos e acaba por, de facto, também nos aproximar da história e nos fazer lê-la como se fosse uma história de ficção. Portanto, como se aquilo não fosse verdade, praticamente. Uma das características que vocês vão de facto associar às crónicas de Fernão Lopes, e muito em particular aqui à crónica de Dom João I, é o coloquialismo. Será uma palavra estranha para alguns de vós, mas o coloquialismo tem a ver com tudo aquilo que se aproxima da situação do dia-a-dia. Por exemplo, a linguagem coloquial é uma linguagem do dia-a-dia, é uma linguagem mais simples, mais acessível a todos. Ora, aqui o coloquialismo como um todo envolve não só esse aspecto de uma linguagem acessível, portanto a linguagem das crónicas é uma linguagem acessível, apesar de para vocês
parecer muito estranha, mas para a época seria então uma linguagem acessível a todos. E por isso mesmo acaba então por ser mais fácil a sua leitura ou a sua divulgação. Depois também, por outro lado, como também já vos referi, vocês vão ter várias interpelações a um tu, portanto ao leitor. O uso dos verbos na primeira pessoa do narrador, mas depois também num tu leitor, vai causar também uma aproximação entre essas duas entidades. E depois, por outro lado, vocês também vão encontrar diferentes momentos com uns com discurso indireto predominantemente descritivos, outros com o discurso direto das personagens. Por exemplo, estou-me a lembrar no capítulo 11, quando o mestre surge à janela a revelar que está vivo e se dirige ao seu povo, isso dá vivacidade à história, dá uma dinâmica diferente aos acontecimentos, porque parece que estamos ali a ouvir o mestre também como a restante população. E mesmo por nós termos muitos momentos em que o foco é dado ao povo, vamos ter expressões populares, vamos ter provérbios, vamos ter de facto esse refletir da linguagem também de diferentes personagens em diferentes momentos, e o que vai dar de facto uma grande diversidade ao texto. Aparentemente o próprio Fernão Lopes chamava ao seu estilo de escrever falamento. E reparem o que isto significa. Então ele considerava que ele não estava a escrever, mas sim a falar. E esse discurso oralizante, digamos assim, é também então uma marca do coloquialismo e vai tornar o texto de muito mais fácil leitura e compreensão. Depois temos então esse visualismo, de que já vos falei também. Muitas sensações, muitos adjetivos, muitas descrições, muitas enumerações, portanto, de tudo um pouco aquilo que se possa imaginar para dar vida ao texto. Portanto, a questão de nós conseguirmos desenhar na nossa cabeça uma imagem daquilo, a partir daquilo que estamos a ler, é aqui fulcral para Fernão Lopes e é uma das características mais evidentes. Como é que vocês conseguem identificar isto? Procurando precisamente então estes elementos. Procurem sequências descritivas, com abundância de nomes e adjetivos, por exemplo. Procurem enumerações de factos, de acontecimentos, de características. Estou-me a lembrar, por exemplo, do momento em que ele refere o castigo dado a um traidor a quando do cerco, e ele diz que ele é apanhado, preso, esfolado, enforcado. Faz uma sequência de adjetivos nada abonatórios para a criatura para mostrar precisamente a violência do castigo que era para aquele traidor completamente merecido. E então tudo isso dá visualismo à história, portanto tudo isso acaba por nos ajudar a criar na nossa cabeça um desenho. E é isso que ele pretendia mesmo. Outra característica essencial vai ser o dinamismo. Este texto é muito dinâmico, não é um texto aborrecido, apesar de ter muitos momentos descritivos, mas é um texto que apela à ação, ou que revela uma ação constante, não só por verbos de movimento, portanto, verbos que transmitem aquilo que está a acontecer, por isso mesmo muitos deles vão estar no gerúndio ou em construções que mostram esse caráter durativo das ações, e isso tudo junto, portanto esses verbos com as enumerações, com as interjeições, com as repetições de estruturas anafóricas, por exemplo, tudo isso vai acabar por mesmo mostrar essa ação a decorrer à nossa frente. Portanto, nós vamos lendo e nós conseguimos assistir a esses ditos quadros que nos são mostrados com uma sequência, com uma lógica, e que nós vamos acompanhando o seu desenrolar a partir então destas estratégias discursivas. Agora, até mesmo o uso do discurso direto, que dá dinamismo de facto à ação, que nos aproxima da ação por vermos as personagens a falar connosco. Tudo isso vai ajudar então a dar muito mais um caráter dinâmico ao texto e não predominantemente descritivo. É importante também não esquecer que, apesar de Fernão Lopes ser um narrador muitas vezes subjetivo, ele vai tentar controlar-se, digamos assim. Vamos ter momentos em que ele vai ser mais descritivo, mais fiel só à narrativa histórica, e outros em que ele vai mostrar claramente a sua posição relativamente àquilo que está a contar. Por exemplo, estou a lembrar-me de momentos como, por exemplo, na parte do capítulo 115, quando estão a ser feitas as recolhas de mantimentos para a cidade,
e todos os preparativos da cidade, o narrador é predominantemente objetivo. Portanto, há ali uma descrição de acontecimentos a dizerem como é que as pessoas se prepararam então para o cerco de Castela. Mas depois, por exemplo, no capítulo 148, vocês têm várias marcas da subjetividade do narrador, até expressões como era triste coisa de se ver, ou as várias interrogações retóricas que aparecem nesse capítulo e que mostram a simpatia do autor para com o sofrimento das personagens, ou até alguma crítica relativamente aos dirigentes que permitiam que o sofrimento perdurasse. Portanto, ele tenta fazer esse equilíbrio, nem sempre o consegue. Mesmo a figura do mestre Davis, se é retratada como um líder e um homem admirado pelo seu povo e com capacidades para isso, por exemplo, ele envolve-se na defesa da cidade, também ele passava noites em branco a fazer vigias e afins, e depois, por exemplo, também temos algumas críticas a essa figura, nomeadamente quando ele permite que decisões como essas de expulsarem pessoas da cidade só porque não serviam para defender, e ele deixa que isso aconteça, portanto, e é criticado pelo autor por causa disso. Portanto, é difícil, provavelmente, este equilíbrio entre ser objetivo ou ser subjetivo neste relato histórico, e Fernão Lopes tenta conciliar essa balança da melhor maneira. Portanto, o que é mais importante para vocês é que estejam alertas para este facto e conseguirem perceber quando é que o narrador está a ser objetivo e quando é que ele está a ser subjetivo. E isso tem então a ver com aquilo que se costuma dizer a posição do narrador. Também, como referi há pouco, não esqueçam então esta valorização dos heróis coletivos, que é como quem diz o povo. O povo vai ter aqui um papel determinante nesta emergência de uma consciência coletiva, patriótica e nacional. Portanto, é o povo que vai ser aqui exaltado, as multidões que vão em fúria para os passos para defender o mestre, que querem fazer tudo para o apoiar, mas que depois também sofrem com as decisões do mestre, que sofrem com o cerco de Lisboa, que se veem impotentes para conseguir então alterar a sua situação, mas que, quando tocava o sino, corriam para as muralhas para defender a cidade e o nome de Portugal. Portanto, todos esses momentos em que nós vemos o povo a lutar como um só e em nome da pátria, são então esse despertar de uma consciência coletiva que é muito importante aqui nas crónicas de Dom João I e nas crónicas também, do modo geral, de Fernão Lopes. É importante vocês terem noção destas características do estilo de Fernão Lopes. É, de facto, um autor que é um meio termo entre aquilo que vai ser o escritor e aquilo que vai ser o cronista. Por isso mesmo, vocês olhem para o texto sempre pensando: trata-se de um texto histórico com um valor documental tremendo. No entanto, o relato que nos é feito daqueles acontecimentos é vivo, está cheio daquela vitalidade de quem nos está a contar a história, é alguém que lá esteve, quando não é isso que acontece. Nós sabemos que ele escreve isto décadas depois, mas vocês encarem o texto numa ótica de: porque é que parece que eu sinto que estou ali dentro? O que é que me permite essa sensação ao ler? São as descrições, são as emoções, são as sensações, é a ação a decorrer, é a subjetividade do narrador, é a preferência por atores individuais ou por atores coletivos. Tudo isso, todas estas características de que vos falámos hoje neste vídeo vão ser importantes para conferir às crónicas de Fernão Lopes um estilo muito particular e único que aproxima este texto simultaneamente então do texto literário e de um texto mais histórico objetivo. Portanto, analisem cada excerto, tendo isso em mente, para poderem então pronunciar-se acerca das principais características do estilo de Fernão Lopes. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português.